Em primeiro lugar, nós precisamos definir do que nós estamos tratando hoje. Mas para definir sobre o que nós estamos tratando hoje, é importante, antes de tudo, definir do que nós não estamos tratando. Nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Nós estamos tratando, isso sim, de uma perspectiva onde todo cristão se presume defender a vida incondicionalmente, onde todo cristão sabe e reconhece os riscos e perigos desta doença terrível, e onde todo cristão sabe que precisa tomar, sim, cuidados e cautelas diante desta enfermidade. Não se trata também de uma discussão política. Eu digo isso para que todos partamos do princípio e do consenso de que todos nessa discussão defendemos a vida. É imprescindível essa perspectiva. E isso é importante porque em uma sociedade tão tensa como a que nós vivemos hoje, parece que pensar diferente de nós significa a desqualificação dessa pessoa e da sua própria condição de pensar diferente de nós, atribuindo a elas adjetivos inapropriados e ofensivos a um Estado democrático de direito. Se é assim, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de um partido político que apresenta a sua demanda para que, em essência, religiões cristãs, católicas e evangélicas possam realizar seus cultos, possam ir às suas igrejas. Mas dentro desse contexto, é importante fazer, e eu faço como registro histórico, o que significa para o cristão a igreja. E os primeiros registros históricos da igreja cristã está na própria Bíblia, de modo muito específico, no livro dos Atos dos Apóstolos. E registra-se ali, após Jesus confiar a Pedro, o apóstolo Pedro, ser a pedra fundamental da sua igreja, que os cristãos, no capítulo 2, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Mais adiante, no capítulo 5 de Atos, diz que para ali também iam outras pessoas de outras cidades. Porém, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Digo isso porque ser cristão, na sua essência, é viver em comunhão não apenas com Deus, mas também com o próximo. Ser cristão é estar junto ao próximo, é ter compaixão do próximo. E ter compaixão é chorar junto, lamentar junto, dar o suporte necessário para os momentos em que aqueles que se aproximam possam superar as suas dificuldades. Dentro desse contexto, a comunidade cristã, ela nasce, cresce e até os dias de hoje existe, não apenas para um ato de adoração a Deus, mas para um compartilhar comunitário de vidas, de experiências, de alegrias, de tristezas, de sentimentos, de dores, de esperança e de amor. À luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Do contrário, nós estaríamos tratando da mera expectativa de uma reunião de pessoas para se ajuntar em determinado momento do seu dia e das suas vidas. Tanto não é isso que Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, disse: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se é assim, de modo mais prático, do que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da seguinte discussão: se em momentos de calamidades públicas, o que prevalece é a Constituição ou valem outras regras? Se nós podemos suprimir direitos fundamentais,
sem o respeito às normas previamente estabelecidas pelo poder constituinte. Se nós podemos fazê-lo independente da decretação de medidas excepcionalíssimas, como estados de defesa e de sítio. E aqui registro, não os defendo, não é o caso de medidas como essa. A verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito pode fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza a rasgar a Constituição? Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas simplesmente porque estão trabalhando? Isso que foi autorizado? Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza que há limites e que o Supremo Tribunal Federal não deu um cheque em branco a governadores e a prefeitos. Dentro desse contexto, permitam-me fazer um parêntese, não só agressões a trabalhadores, medidas de toque de recolher. Medida de toque de recolher é incompatível com o Estado democrático de direito. Medida de toque de recolher não é medida de prevenção à doença, é medida de repressão própria a estados autoritários